O que é o web design responsivo? O que é a grid, que muita gente fala por aí? Bem, aconteceu que começou a ter uma grande variedade de dispositivos de um tempo para o outro. Notebook, tablet, netbook, desktop, smart TV. Eu trouxe uma amostra aqui de alguns dispositivos da Apple, só para você ter ideia do tamanho das telas, que tem telas muito pequenas, telas médias e telas grandes, telas verticais, telas horizontais. Então seria impossível você fazer um site que atendesse todas essas dimensões, que ficasse bom em todas as dimensões. E fazer um site para cada uma dessas telas seria um trabalho pesado demais também. Olha só a proporção da menor tela para a maior tela. Então é quase impossível você imaginar um conteúdo que se encaixe bem em todas essas dimensões, todos esses dispositivos. Mas o conteúdo deveria ser igual à água. A água, se você bota ela num copo, ela está no formato de um copo. Se você bota a água numa garrafa, ela está no formato de uma garrafa. Se você bota ela numa chaleira, ela está no formato de uma chaleira. Então, nosso conteúdo na web também deveria ser assim, se ajustar ao tamanho de onde ele está sendo exibido, né? E foi aí que tiveram a ideia de fazer o Responsive Web Design, que basicamente nos permite fazer uma programação que se adapte à largura da tela e do dispositivo no qual ele está sendo visualizado. Então, aqui nessa imagem você consegue ver que tem um site que numa tela grande ele mostra a informação de uma certa maneira. Você vê que ali embaixo tem 4 colunas de informações e tal. Quando aquela tela diminui, ele está num tablet, aí ele já mostra de uma maneira diferente. Já dividiu ali, quebrou em linhas aquelas colunas, o menu mudou de posição. Quando você está no celular, olha lá, ele fica numa exibição totalmente vertical. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Por exemplo, o site da Microsoft. Eu estou aqui na versão do desktop, eu estou no meu desktop. Se eu tivesse num tablet, como é que seria essa exibição? Se eu vier diminuindo aqui, eu consigo ver, ó. Ó, ele já está mudando. Olha só, aqui ele está com 4 notícias ali embaixo. Ó. Quando eu aperto um pouquinho mais, ele já muda. Já passou para 2 imagens, tá vendo? Ó? Mas elas estão ainda com uma boa legibilidade, né? E assim, se eu for diminuindo até a largura de um celular, eu vejo que ele vai ficar totalmente ajustado para um celular. Então é um site responsivo, né? Se eu pegar um outro site aqui, esse CSS Tricks, que é um site bem bacana, mesma coisa. Tem um guia aqui, um passo a passo para usar o Flexbox. Se eu for diminuindo, ele vai ajustando, vai diminuindo as imagens também. A fonte vai mudando de tamanho. Então aqui eu já estaria talvez num tablet. Até o momento em que ele torna de 2 colunas o conteúdo para uma coluna só. E se eu tiver no celular, ele vai funcionar perfeitamente. Ó. Eu consigo ler tranquilamente o conteúdo. Não tem nada, nenhuma barra de rolagem horizontal, nem nada. Ficou um conteúdo totalmente tranquilo de se ler. E se eu tiver no desktop, eu vou conseguir ver o conteúdo da forma como eles prepararam inicialmente. Para fazer isso, usaram o Media Query, que é um recurso que existe no CSS na versão atual, que é bem bacana. E uma Media Query é uma expressão que limita o escopo da folha de estilo a partir de um padrão pré-definido. Por exemplo, a gente pode ter um arquivo CSS que vai ser carregado só quando a tela for maior que 768 pixels, por exemplo, ou uma exibição de CSS só para quando o dispositivo tiver menos que 200 pixels de largura, ou seja, um celular muito pequeno. Então, dessa forma, a gente pode criar regras, declarações que são aplicadas apenas quando o usuário se encaixar naquela definição do Media Query. Tem 2 maneiras principais de fazer essas interfaces responsivas, tanto para site quanto para sistema. Eu vou te mostrar as 2 agora. A primeira é uma forma bem manual, então vamos ver como é que é. Então eu tenho aqui um HTML que eu criei, coloquei aqui uma div de menu, uma div com conteúdo, incluí algumas notícias ali dentro. A exibição ficou assim, é um HTML simples, sem nada. E eu criei um arquivo de estilo. Então a primeira coisa que eu quero fazer é colocar o meu menu para a esquerda e meu conteúdo para a direita. Então vamos começar a customizar aqui o meu CSS. Então eu tenho a classe menu, ela vou falar que a largura dela vai ser 25%. E o float dela é left. Eu tenho outra classe que é conteúdo. Nela eu vou fazer a mesma coisa, só que nela vai estar 75%. E também vai estar float left. Ok, vou atualizar, tudo bem. Tem um topo, tem um menu e tem um conteúdo. Eu posso dar aqui uma customizada aqui no meu topo. Botar uma cor ali para poder ficar mais colorido. Ok. Para finalizar aqui, eu vou fazer o meu menu também ter os itens do menu ficarem verticais. Então, eles são links. Então, menu A
Essa interface está responsiva? De certa forma ela está, porque eu coloquei as dimensões e percentuais. Então se eu for diminuindo a tela, ele vai diminuindo e fica bem tranquilo. Então ele vai sempre respeitar aquele percentual. Mas vai chegar um momento que, por exemplo, agora o usuário usaria um tablet, então está bem confortável ainda, né? Mas daqui a pouco ele vai ficar no celular e já começou a ficar muito ruim de acessar esse site. O conteúdo ficou exprimido, o menu ficou aqui no canto, aí perdeu a responsividade. O site ele se adequou à largura da tela, mas ele não se adequou ao usuário, né? Ele não ficou de uma maneira que o usuário se sinta confortável. Então eu vou criar uma Media Query agora aqui, para poder ter uma folha de CSS para uma tela maior e uma folha de CSS para uma tela menor. Então o que eu vou fazer agora aqui é declarar um Media e vou falar o seguinte, que tem uma largura mínima de 700 pixels. Essa regra que eu escrevi até agora, esse CSS inteiro, só vai ser respeitado quando tiver no mínimo 700 pixels. Eu identei aqui pela minha IDE e você vê que toda a CSS aqui está dentro dessa mídia de 700 pixels. Vamos voltar lá e vamos dar uma olhada. Então eu vou abrir o DevTools aqui para ele poder me ajudar a enxergar essas diferenças. Então, ó, eu estou com uma largura aqui de 930 pixels. Aqui o DevTools ele mostra para mim a largura da tela, tá vendo? Então eu vou diminuindo, por enquanto tá respeitando aquele CSS que a gente criou agora há pouco. Ó, tá chegando perto de 700. Ah lá, chegou no 700 ele desativa aquele CSS. O site ficou sem CSS quase que nenhum. Porque agora eu vou criar um outro CSS para quando a pessoa estiver num dispositivo menor. Então eu vou criar uma outra Media Query. Vou aproveitar esse conteúdo todo aqui, vou duplicar ele e vou fazer o seguinte, quando a largura for no máximo 700, como vai ser esse meu site? Então o menu já não vai ser mais 25% alinhado à esquerda, vai ser 100%. O conteúdo também vai estar 100%, porque eu quero que eles fiquem um abaixo do outro. Vamos ver, só isso aqui de modificação por enquanto. Então, ó, diminuir, pronto, já mudou. Olha lá, ele manteve o cabeçalho, e o menu ficou aqui em cima e o conteúdo ficou abaixo. Mas eu quero ajustar algumas coisas a mais. Por exemplo, eu quero que o menu fique ali na horizontal agora, ao invés de vertical. Então aqui eu vou tirar esse display block. Só comentar essa linha aqui. Ok, meu menu já está horizontal. Se eu começar a diminuir muito aqui, eu vou ver que a fonte está ficando ainda muito grande. Então eu poderia fazer alguns ajustes adicionais. Por exemplo, essa fonte aqui, vamos inspecionar. Esse H2, ele poderia estar com a fonte menor. Então, para esse mídia, eu vou ter uma regra para o H2. Bacana. E o meu P? Meu P eu achei que ficou grande agora também. Excelente. Então, dessa forma, eu consegui fazer com que a interface ficasse um pouco melhor quando a tela estiver bem menor, né? Quando vai aumentando, alguma hora ela vai voltar para uma exibição maior. Aí. Então a ideia do Media Query é essa, você poder fazer uma query, né, fazer uma espécie de uma fórmula que, se essa condição for verdadeira, o CSS vai respeitar essa folha de estilo. Se essa condição for falsa, ele vai ignorar essa folha de estilo. Então eu fiz uma folha de estilo para quando tem mais de 700 pixels, outra para quando tem menos. Em alguns sites, você vai ver umas regras mais complexas. Por exemplo, então seria uma regra que vai pegar um dispositivo que tem uma tela maior que 256 pixels e menor que 700. Aí teria que ter uma outra Media Query para poder atender os que têm a tela menor que 256 pixels. Então você pode criar quantos intervalos você quiser. Um dos padrões que existe é esse do Bootstrap, que divide em 4 grupos de tela. Seria o mobile, o tablet, o desktop e o large. Então, cada tela dessa teria um tamanho mínimo, né, uma dimensão mínima, um intervalo entre uma tela e outra. Então, entre o mobile e o tablet, tem essa distância ali, dos 480 pixels até 768 pixels. Então, você pode, de repente, trabalhar nesses 4 grupos aí, que é uma forma de você limitar a sua exibição. Então essa aqui é a forma manual da gente trabalhar com a responsividade. A segunda maneira de tornar um layout responsivo é usando o grid, que é um conceito bem melhor para se trabalhar do que esse que eu fiz, que é muito manual.
E o grid ele é muito usado por frameworks de CSS como Bootstrap e outros desse tipo. Então, seguindo aquela ideia de que o site tem que se ajustar aos conteúdos, você vê aí 4 exibições diferentes do mesmo conteúdo. Então tem um monitor maior, então o conteúdo está bem distribuído ali, tem bastante espaço. Depois tem um tablet, tem um desktop e por fim tem um celular, onde o conteúdo se adequou àquele celular. Então, imaginando esses 3 dispositivos, como é que eu vou adequar meu conteúdo usando a grid? Então o conteúdo ficaria assim, no desktop. A disposição dos elementos ficariam assim, teria ali a minha logomarca, um texto, algumas notícias talvez, uma barra lateral. No tablet seria diferente. Olha só, eu já tive que dar uma ajustada ali. Uma coisa estava embaixo, eu subi, a sidebar eu joguei lá para baixo para o final, nem estou vendo. As notícias eram 3, eu botei 2, depois botei uma maior por baixo. E se a pessoa estiver no celular, eu vou fazer desse jeito aí. Logomarca, chamada e uma notícia por vez. E como que você faz isso? O importante é você imaginar que tem 12 colunas. Esse é o conceito da grid, é imaginar que tem uma grade por trás. Então, olha só, aqui no desktop, essa grade está com 12 colunas. Então, quando você imagina os elementos, você imagina ele distribuído nessas colunas. Se a gente for ver aqui no tablet agora, as mesmas 12 colunas, os elementos estão distribuídos. E no celular também. Poxa, mas ainda assim, como é que se distribui isso? Volta aqui no desktop. A logomarca, por exemplo, está com 3 colunas. A minha chamada ali está com 6 colunas. Cada notícia, ó, tem 2 notícias com 3 colunas e uma com 2 colunas. Na hora que esse site for para o tablet, eu vou ter que reajustar ele. E como é que eu vou reajustar? Eu vou manter a logomarca em 3 colunas? Não, a minha logomarca eu quero que ela fique maior um pouco quando for para o tablet, porque senão ela vai ficar muito pequena se for só em 3 colunas. Então, no tablet, nessa Media Query de tablet, a logomarca vai ter 5 colunas. As notícias que tinham 3 colunas passam a ter 6 e 5. E uma ali embaixo passa a ter 12 colunas. A de baixo eu não destaquei, mas ela tem 12 colunas. E no celular? A logomarca ficou com 12 colunas, a chamada ficou com 12 colunas e a notícia ficou com 12 colunas. Então o conceito de grid basicamente é esse. Você imagina o seu conteúdo distribuído em uma grade com 12 colunas. Existem outros tamanhos de colunas, mas o básico é o 12. Então você imagina o seu conteúdo distribuído nessas 12 colunas e para cada tamanho de tela você vai imaginar quantas colunas cada coisa vai tomar. É interessante você observar que no último exemplo ali do celular, a logomarca e a chamada, como elas tomaram 12 colunas e elas teoricamente estariam na mesma linha, elas quebraram em linha, né? Então se você tem 5 e 6 colunas que se tornaram 12, ele foi descendo aquele material. A mesma coisa para as notícias, elas eram de 6 colunas, ou 5 colunas, ou 3 colunas, e na hora que elas ficaram com 12 colunas, elas tomaram toda a largura da tela. E com isso elas se empilharam. Ao invés de ficar lado a lado, elas ficam empilhadas. A ideia da grid é essa. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Então, voltando para o nosso HTML aqui, eu adicionei um HR para poder separar e vou fazer esse conteúdo com grid logo abaixo do conteúdo de cima. Então eu vou copiar aqui, aproveitar essa estrutura aqui de menu e conteúdo. Só que agora eu vou tirar esses nomes aqui e vou começar a fazer uma declaração nova. Eu vou colar aqui uma declaração do CSS para poder te explicar. Então eu vou considerar agora, a nível de exemplo, que eu tenho um tamanho médio e um tamanho pequeno de tela. Então eu vou colar essa declaração aqui. Ó. O que essa declaração está falando? Que se eu tiver um elemento que diz que tem 12 colunas, que ele ocupa 12 colunas, ele ocupa 100% do espaço da minha tela. Se eu tiver um elemento que fala que ocupa 6 colunas, ele ocupa 50%. Então assim, quando eu declarar um elemento, eu posso falar, através da classe, quantas colunas eu espero que ele ocupe, das 12 colunas. E aí essa declaração vai ajustar ele para esse tamanho e vai funcionar perfeito. Eu tenho que colocar uma declaração a mais aqui, que é para falar que toda classe que começa com col vai ficar flutuando à esquerda. Porque senão essas colunas vão ficar com esse tamanho, mas lembra que o elemento bloco ocupa a linha inteira? Então eu tenho que flutuar todo mundo para a esquerda para eles irem encaixando lado a lado. Então a minha ideia dessa vez é que o menu ocupe 2 colunas das 12 colunas e o conteúdo ocupe 10 colunas. Então vamos começar por isso. Então eu vou vir aqui e vou declarar que o meu menu vai ser coluna média 2. E o meu conteúdo vai ser coluna média 10. Vamos dar uma olhada. Vou ajustar aqui para o tamanho 700 pixels. Pronto, já deu certo. Dividiu aqui nas 2 colunas. Ó, a coluna da esquerda e a coluna da direita. A coluna
média 2 com 16%. E a coluna média 10 com 83,33%. Assim, eles dividem o espaço. Só que nessa coluna de 10, eu ainda quero fazer uma coisa dentro dela. Eu quero que essas notícias fiquem lado a lado. E dentro dessa coluna de 10, eu posso imaginar que eu tenho 12 colunas também aqui dentro. Nada impede de eu imaginar que o espaço que eu tenho aqui são 12 colunas também. Então, olha só como é que eu vou organizar isso aqui. Pronto. Então, eu tenho um menu com uma coluna do lado. São duas colunas só que eu tenho aqui, não é? O menu e a coluna do conteúdo. No conteúdo, imaginando que o conteúdo representa para os filhos dele 100%, porque para essa coluna aqui, ela é 50% do espaço, não da página, mas dessa coluna aqui, desse parent, desse pai. Então aqui eu imaginei que ele, se fossem 12 colunas esse espaço aqui, internamente, esse aqui ocuparia 6 colunas, esse aqui ocuparia 6 colunas, ou seja, eles dividem o espaço. E quando eu diminuir, eu vou querer mudar agora para uma coluna só. Então, quando chegar no 700, eu vou querer que fique uma coluna só, mas ainda mantenha o menu. Então, eu vou fazer o seguinte. Na minha declaração aqui, eu vou colar mais um bloco de código. E aqui é a mesma declaração lá de cima, só que essa aqui eu coloquei SM. Lá em cima era MD de médio, e aqui eu chamei de SM de small, pequeno. A proporção é a mesma. Um item pequeno em 12 colunas, ele ocupa 100% daquelas colunas, do espaço. Enquanto que o item com 6 colunas, ele ocupa 50%. A diferença é a seguinte. O meu menu, que ocupa 2 colunas no médio, quando for no tamanho pequeno, ele vai ocupar 4 colunas. E o meu conteúdo, que ocupa 10 colunas no médio, quando for no pequeno, ele vai ocupar 8 colunas. Vamos dar uma olhada, ver o que acontece. Então eu estou vendo aqui o meu conteúdo está certinho aqui embaixo, está dividido como eu esperava, e eu vou começar a diminuir para ver como vai ser o comportamento aqui embaixo. Então, por enquanto, estou com 2 colunas de notícias e estou com 2 colunas, o menu e o conteúdo. Quando eu começar a diminuir, olha lá que bacana. Agora o menu assumiu a posição de 4 colunas. Ficou um pouco grande até. E o conteúdo assumiu a posição de 8 colunas. Ou seja, para o tamanho small, ele tem 8 colunas. Quando ele estiver no tamanho médio, ele vai ter 10 colunas. Então vamos dar uma ajustada nesse menu para ele ficar um pouco menor ali e vamos fazer ele quebrar em linhas. Então, ao invés de eu ajustar no CSS, eu ajusto aqui. Eu vou falar, então, que eu vou ter 9 colunas no small, enquanto que aqui vão ter 3 colunas no menu. Ok, já está bem melhor. E fazer agora com que quebre em linhas o meu menu. Então, vou aproveitar aqui a declaração. O meu menu, ele quebrava em linhas, na verdade, porque ele estava declarado uma classe menu aqui nesse camarada. Então, eu vou declarar de novo aqui menu. Então, ele sempre vai estar display block. Se eu clicar aqui com command no Mac, eu não sei como é que é no Windows, e clicar na classe, ele me leva para a declaração dessa classe. Então, o menu A, display block. Atualizei, ok. O meu menu está ali agora do tamanho que eu queria. E o meu conteúdo está diminuindo. Agora eu quero que quando ficar um pouco menor, aqui mais ou menos uns 480, meu menu desapareça daqui e o conteúdo fique todo vertical. Então eu vou criar mais um Media Query. Vou aproveitar esse meu menor aqui de todos. Só que esse aqui, a largura máxima vai ser 480 pixels. E esse de cima só vai começar a valer a partir disso também. Então agora eu tenho 3 Media Queries. Então quando eu estiver abaixo de 480 pixels, eu vou chamar essa coluna small de extra small. Então eu vou ter a coluna extra small. Então o meu menu ele ocupa 2 colunas na média, ocupa 3 colunas na small, e quando for no extra small, ele vai ocupar 12 colunas, ele vai passar a ser uma linha, ele vai ocupar a linha inteira. E o meu conteúdo, como é que ele vai ficar quando for um extra small? Ele vai ocupar 12 colunas também, vai ficar com 100%. Agora vamos ter que dar uma olhada aqui como é que vai ficar. Mas aqui, ó, essa regra ela não se aplica ao small nem ao extra small,
porque essa declaração está dentro do Media Query só das telas maiores. Então eu sei que essas divs vão ficar uma em cima da outra. Vamos atualizar. Então já vi que deu certo. Olha o meu menu quando diminui de 480. Ó. Ah lá, ele passou a ser 12 colunas, 100%. Se você olhar aqui no DevTools, você vê que você consegue perceber a mudança das classes. Por exemplo, essa div aqui do menu, ela está agora com 100% de largura e alinhada à esquerda. Ela é a classe col XS12. E o DevTools me mostra que ele é da mídia, onde a largura máxima é 480, é a linha 134. Se eu começar a mudar o tamanho, olha o que vai acontecer. Aqui, ele mudou a classe para a qual essa div está respondendo. Ela não responde mais para aquela classe anterior. Ó, foi para a linha 79 do meu estilo. Então também te ajuda a entender como é que é esse comportamento. Então essa é a maneira grid de fazer uma distribuição do espaço do seu conteúdo. Agora eu quero voltar rapidinho aqui nessa exibição para poder ver se você agora enxerga de uma maneira diferente. As 12 colunas estão ali, então o que nós temos é a mesma exibição, a mesma formatação que nós fizemos no HTML. Então eu tenho ali 3 colunas médias, como se fosse, na logo, que no tablet está com 5 colunas small, por exemplo, e no celular está com 12 colunas extra small. Teve um conceito que foi criado a partir disso, que é o Mobile First, que é o seguinte: eu vou fazer um site. Meu site vai ter um menu, vai ter banner, vai ter vários artigos e tal. Então, primeiro eu desenho ele para celular. Porque para celular ele quase sempre vai ficar desse jeito que você está vendo. A partir da hora que eu desenhei ele aqui e tal, está funcionando perfeito, a minha interface, seja um aplicativo ou um site, eu faço ele para tablet. Aí nessa hora eu já começo a ver que eu tenho que fazer os links ali na horizontal, que o banner vai crescer, que eu vou dividir os artigos ali em 4. Depois que essas duas exibições estão prontas, eu faço a desktop. Ou seja, antigamente você imaginava um layout para um site ou um sistema, sempre imaginava primeiro a versão desktop. Hoje você imagina por último a versão desktop, porque ela é a mais fácil de todas. Se você fizer primeiro a versão desktop, você vai botar muita coisa. E quando você for fazer a versão mobile desse site, desse sistema, vai ficar difícil você espremer tudo. Então é melhor você começar com a informação exprimida, espaço limitado, e depois ir ganhando espaço. É mais fácil de você desenvolver assim. Então esse é o conceito de web responsivo e de grid para você trabalhar com CSS. E vamos avançar.